Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que a partir de agora vai nos assistir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. E venha abrir a sua mente para você compreender a palavra de Deus. Nós estamos aqui com mais um programa para falar do amor do Senhor, da palavra de Deus, do Evangelho que se faz necessário, para todos os homens. Estamos aqui para fazer o ID do Senhor, exatamente pregar a sua palavra. É um dever, de todo homem que conhece ao Senhor Jesus, ele pregar, divulgar o reino do céu. E assim o Espírito de Deus trabalha na vida das pessoas. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, ali, a partir do versículo 12, ele fala a respeito de quem, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, Mas como vai invocar aquele quem não creram? E como creu? Se não há quem pregue, como pregarão? Se não for enviado, Então tem tudo isso aí, esse processo de ter o conhecimento, Eu não posso conhecer uma pessoa sem nunca ter visto falar. Então, para mim me interessar, para mim conhecer essa pessoa, conviver com essa pessoa, me aproximar dessa pessoa, eu preciso ter informação dessa pessoa, Então, o Senhor Jesus, ele diz que todo aquele que conhece ele não se esconde, É como um monte edificado, ou seja, uma cidade edificada sobre um monte. E não pode se esconder. Todos aqueles que passam vê. Então ele é a luz, Não pode se acender uma luz e colocar num lugar escondido, mas sim num lugar alto que venha clarear o ambiente. Então ele está falando dele mesmo. Quando nós temos o Senhor Jesus no coração, o reino do céu está em nós, o Evangelho, nós divulgamos esse Evangelho. E olha como divulgamos, É como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 3 ali de Coríntios, a partir do versículo 11, ele fala de um edifício, Que o reino do céu é como um edifício, é um templo que tem que ser erguido, na pessoa. Então você constrói esse templo em você, você constrói essa casa de Deus, Você abre as portas para o Senhor dessa casa, para Ele morar em você. Você é um templo, uma habitação do Espírito de Deus, se você permitir. Então ele fala dessa construção e ele diz que Deus deu graça a ele e ele pôs um alicerce, ele pôs um fundamento, E outros vêm e edificam sobre esse fundamento. Então, aí ele disse, mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Porque não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o qual é o Evangelho. Eu não posso falar de Deus se não for na Bíblia, Porque a Bíblia é a expressão de Deus na terra. Tudo que o homem conhece de Deus está na Bíblia. Eu não posso conhecer Deus além do que está na Bíblia. O que está na Bíblia é Ele. Então daqui vem a revelação, claro. Você vai extraindo, é como um alimento que você vê ele ali e tal, e dali você vai extrair as proteínas, as vitaminas, os nutrientes necessários. Então você está vendo, é o volume,
Mas ali está vários tipos de proteína, de vitamina, né? Assim também é a palavra de Deus. No todo, como todo aqui, num conjunto todo, é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então daqui a expressão de Deus, né? De como Ele é, como Ele aceita você, ou seja, você pode se salvar nele, buscando nele, e como você fazer e não ter nenhum contato com Deus, ou seja, nenhuma aprovação, né? Ou seja, tenha o que ele aprova e tem o que ele reprova. Os exemplos aqui, os testemunhos de quem foi aprovado e de quem foi reprovado. Aí você vai conhecer como deve ser feito para ser aprovado. Como diz sempre o apóstolo Paulo, nas suas cartas, principalmente a Tito e a Timóteo, como deve fazer a obra, uma boa obra, né? E ser aprovado, né? Para ser aprovado em todas boas obras. Então, aí tem as más obras, a maneira que você não deve fazer em hipótese alguma. Então, o Evangelho, ele te dá a vida por isso aí. E é assim, o que está dito se cumpre porque quem disse foi Deus, né? Então, você não pode comparar com a ideia de um homem. Que um homem escreve alguma coisa ou te diz alguma coisa e ele não pode cumprir com a sua palavra. Todo homem se torna mentiroso porque ele não tem poder para manter a palavra. Então ele acaba algumas coisas ele dizendo que se cumpre e outras não. Agora Deus nunca vai mudar. Do jeito que está escrito aqui, isso aí é. Ainda que você discorde, não queira entender, mas se você for buscar em Deus, você vai ser revelado a você que é aquilo mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Um dia você vai prestar conta de tudo que fez, tudo que está encoberto, né, vem às claras, né, vem ser revelado. Diz o Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13 e 14, os últimos versículos de Eclesiastes, não? Ali está dizendo que de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Isso aí é a forma que ele achou de dizer: se você temer a Deus e guardar os mandamentos, fez tudo. Precisa se cumprir a Bíblia na tua vida. Aí ele diz no versículo 14, né, que tudo vai vir às claras, vai ser revelado, né? Que seja bom, que seja mal. Em tudo, não há nada encoberto. Vai ficar encoberto que não seja revelado. Então, que seja a parte boa, que seja a parte ruim. O que fez de errado, o que fez certo. Quando você busca em Deus, teme a Deus, procura guardar os mandamentos, que é a palavra de Deus, procura aprender no Senhor, então aquilo que você faz errado, Ele vai te perdoando, porque você tem o fruto, você já produziu fruto de arrependimento. Por isso Jesus disse que enviaria e enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem, né? Então, quando ele habita em você, ele te convence. É como que seja ali o teu pai, uma pessoa que você respeita muito,
E quando você faz uma coisa errada, ele te corrige e te convence a largar aquilo lá e não fazer mais aquilo. Então é isso aí. Então ele vive em você, convive com você e ele vai te convencendo. Você erra, mas você se arrepende. E não é um arrependimento de porque fez aquela vez e quer fazer de novo. Não. É um arrependimento que você não quer fazer mais. Nunca mais cometer aquilo lá. Sabe aquela coisa de pisar no buraco? Aí bater o pé e você sempre ficar lembrando do buraco para não pisar outra vez? É isso aí. Então você memoriza aquilo lá. Ele te convence que aquilo você fez errado, foi perdoado, mas não tente fazer de novo. Então isso é viver o Evangelho. Nós precisamos entender isso aqui. Não é uma questão de dizer que é evangélico, que é crente. Mas é ser mesmo, é viver isso. Então, nós somos convencidos, até o apóstolo Paulo diz que nós somos levados à morte todos os dias. Exatamente disso aqui, porque o que é morte nesse sentido? É você morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para aquilo lá. Para aquela situação que foi dito para você não fazer mais. Então você está morto para aquilo. O apóstolo Paulo sempre usa essa palavra como uma metáfora, né? Assim, uma comparação, para você entender. Né? Para nós entender o que ele estava dizendo. Né? Que quando nós temos o Espírito de Deus, nós estamos mortos por causa do pecado. Então, nós estamos mortos para o mundo, para a ação mundana, para as concupiscências do mundo, para o erro, para o engano, para o mal. Nós estamos mortos. Não age, ele não vai agir na nossa vida porque nós não vamos permitir. Então, entenda aí que isso é viver o pecado, ou seja, Deus não defenda. E é isso mesmo, assim, a gente trabalhar o pecado para não nos matar. Mas isso é viver o Evangelho. É você estar sempre atento, por isso Jesus disse que tem que vigiar e orar, porque se você não vigiar, você erra mais do que o que deve errar. Porque erra mesmo, não tem como um ser humano viver na terra e não errar. Né? Até um salmista diz que todo aquele que vive na terra, ele não vive sem ver a corrupção. Então não tem como. Mas você escapa de muitas, né? Quanto mais busca em Deus, mais santo fica, mais santificado fica, separado desses erros. Então, como eu disse, quando o homem não tem o Espírito de Deus, ele não considera isso, essas palavras que é pregada, você não resolve mudar de vida, que o Evangelho é você mudar de vida. É você tomar uma decisão de viver pela palavra de Deus. Conforme a palavra diz, ainda que saiam os tropeços, como eu acabei de falar, errando, mas você toma uma decisão definitiva. Né? Sabe aquele caboclo que trabalha numa empresa, que ele é esforçado, ele erra, ele não consegue produzir muita coisa. Mas ele é esforçado. E o dono da empresa, ele vê isso, né? Consegue enxergar que essa pessoa é esforçada, né? E ele mantém ele na empresa assim mesmo. Ele dá mais trabalho, mas o dono leva em consideração que ele está lutando para fazer certo. Então é por aí assim.
Então Deus, ele quer muito mais do que o homem, claro. Que nós somos maus e sabemos dar boa dádiva a nossos filhos, disse Jesus. Imagina o Pai que está no céu. Agora, estou fazendo essa comparação com o empresário, né? Imagina Deus, né? Ele vai nos conduzindo, ajudando, porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, dizendo que esse mesmo Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Dessas fraquezas é exatamente isso, você enfraquece, você cede para o desejo da carne. E aqui e ali você tropeça nisso aí, né? Por desejar pecar, porque você é carnal, você está vivendo na carne, né? Então você tem um corpo que tende ao pecado, então você tropeça. Mas ele ajuda nas nossas fraquezas, para não tropeçar, para não errar, ou errar menos. Aí ele ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos. E não sabemos mesmo como pedir, o que pedir para Deus. O que é bom para nós. Nós não sabemos, porque, na verdade, quem sabe é o Senhor, que Ele sabe o dia da manhã. Mas nós achamos que uma coisa vai nos trazer benefício e às vezes não, às vezes vem trazer prejuízo espiritual. Então por isso ele ensina o que e como, né? Convém pedir, porque não sabemos o que é bom e como pedir para Deus, a maneira de pedir para o Senhor, a hora certa, né? Então, aí ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito. Então, a última aí vai ser a intercessão. Por que é isso? É porque depois da obediência, né, vem a intercessão. Jamais um pai vai defender, até que um filho mais ou menos, mas ele vai defender mais aquele que obedece ele. Aquele que quer bem. Aquele que verdadeiramente lhe agrada. Então você só vai defender uma pessoa se essa pessoa de alguma forma te obedece, né? De alguma forma ela está próxima de você, né? Então, sem eu ter o Espírito de Deus na minha vida, para ele habitar em mim, eu preciso obedecer. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso manter ele em mim. Para manter, eu preciso obedecer a palavra. Ficar obedecendo sempre. Relutando, né? Então, aí essa intercessão vem por último, depois dessas obediências, dessa luta. Então vem aí a consolação, né? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceder é como ajudar mesmo, né? Ali como que tome as nossas dores, né? É um auxílio mesmo, né? Naquilo que você está necessitando. Como diz o salmista, é o meu socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, essa hora que você não pode resolver o problema é que ele entra, né? Porque você já obedeceu antes. Então você tem crédito aí, né? Então é isso aí. Nós vamos aqui ler uma palavra que nós encontramos aqui em Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13. E o versículo 1, né,
que diz assim a palavra do Senhor. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em outra parte, Jesus diz: Mas em 3 dias eu edificarei. Ou seja, até condenaram ele por causa disso. Mas veja aí. O que Jesus estava dizendo? Foi dito por Deus. O próprio Jesus disse que a partir daí, na nova aliança, ninguém se adorava a Deus se não fosse em espírito e em verdade. Eu acabei de falar agora aqui que o Espírito de Deus quer habitar em nós. E quando nós queremos, qualquer um que quiser, que aceitar isso aí, que acreditar, ele habita em você. Então você passa a ser um templo do Espírito Santo de Deus, a habitação. Morar em você para sempre. Então, aí ele está dizendo aqui que ia derribar, esse templo ia ser derrubado, ia ser destruído, mas ele em 3 dias ia edificar um eterno, que era o próprio Jesus, habitar nas nossas vidas, habitar em nós, ou nós habitar nele. É isso aí. Eu com ele comigo, não, ele em mim, eu nele, assim. Então isso aí foi dito por Jesus, né? Então veja aqui que trazendo para nós, para esse natural nosso aqui, que estamos falando, essa palavra aqui, está dizendo que não fica também, esse templo aqui, ele será destruído, se a gente trouxer para esse lado aqui. Essa matéria aqui será destruída. Ainda que eu permita, né, andar no Evangelho, aceitar Jesus como Salvador, confessar, externar isso, que é o que eu estou fazendo aqui, diante dessas câmeras, né? Eu estou externando Jesus que está em mim, eu estou falando do Evangelho, do Reino do Céu. É preciso que se diga isso, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então entenda, ainda que eu faça isso, mas isso aqui, esse tabernáculo, que pode dizer o templo do Espírito, como eu já falei, como Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, ainda assim, isso aqui vai ser destruído. Mas o que vai permanecer é o Espírito. O que vai permanecer, o que vai fazer essa transformação, como disse Jesus. Mas em 3 dias eu edifico um outro templo eterno, que nunca mais será derribado. Então, da mesma forma somos nós. Nós precisamos edificar o nosso mesmo. Porque quem edifica é Deus, mas se eu buscar nele, está entendendo, irmão? Então ele tem a orientação, o poder, a graça, a misericórdia, tudo a meu favor para mim construir esse templo em mim. Que é o que eu acabei de falar aí do apóstolo Paulo, quando ele vai dizendo que ele pôs um fundamento e ninguém pode pôr outro, né, além do que já está posto, que o qual é Jesus Cristo, para construir esse edifício, esse templo. Então veja, se eu manter o Espírito na minha vida,
e eu ser esse templo que eu ergui para o Senhor, no sentido seguir o Evangelho, andar no Evangelho, fazendo o que o Evangelho ensina, eu mantenho isso aqui, né? O Espírito em mim, e na minha morte será destruído isso aqui. Mas vem a ressurreição, um novo corpo glorificado. Então vejam, eu planto esse, Paulo ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, né, que nós plantamos esse corpo e para colher um corpo glorificado. Então veja, vai ser transformado. Então quando nós trazemos essa palavra para esse lado aqui, dá de se entender isso aqui, que isso aqui vai ser destruído também, mas virá no eterno, se você verdadeiramente acreditar nas palavras do Senhor. Então Jesus estava dizendo aqui que aquele templo ia ser destruído, e foi 70 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo, da ressurreição, ele foi destruído, mas ele ergueu um eterno, que é ele mesmo. Então ele mora em nós e nós nele, é assim. Na oração que está escrita em João capítulo 17, ele fala disso aí. Eu quero que eles também apresentar aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. E assim eles virão a nós, e nós fazemos morada nele, ele e nós. Assim como tu está em mim, eu estou em ti, eles também estão em nós. Então Jesus ele usa esses termos aí para nós ficar tudo no reino, né? Então ele está orando pelos discípulos, eu dei a tua palavra é a verdade. Né? No versículo 17, João 17, 17. Então veja, então aqui nós precisamos compreender, buscar no Senhor, sabendo que nós vamos edificar um corpo glorificado para nossas vidas. No dia que Jesus vir arrebatar a igreja, nós estamos prontos para ser transformado, né? Quem estiver vivo será transformado, e quem estiver nos sepulcros será ressuscitado num corpo glorificado, um corpo celestial, um corpo igual ao de Jesus, glorificado. Então veja aqui, mas ele está dizendo nesse sentido aqui, não precisa mais templo daqui para frente, o templo sou eu. Mas ao mesmo tempo nós precisamos congregar, mas o que ele está dizendo? Não vai confiar em casa, né? Essa questão aí. Eu quero morar dentro de ti, não é numa casa coberta de telha, não. Então não adianta você estar dentro de uma casa de oração e não permitir Deus estar em você. O Evangelho, a palavra de Deus guardada dentro de você. Se não tiver, não adianta. Então eu preciso aceitar esse Jesus dentro de mim, esse Evangelho. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Não tem como. Você tem que permitir, né, que essa mudança de vida e rejeitar o mal. Que isso banalizou de tal maneira, Jesus ele fala, que está no sermão profético, né, que tá, os evangelhos aqui, tudo fala, tanto o sinótico aqui, Mateus, Marcos e Lucas, desse sermão profético de Jesus, que ele vai dizendo tudo isso que ia acontecer e que está acontecendo, e ele disse: nos últimos dias se levantarão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. Então veja, hoje a gente vê o Evangelho sendo
Não é o evangelho em si, porque o evangelho não muda, o evangelho é um só. Eu sempre uso uma palavra que está escrita em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que diz: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sereis consumidos. Ou seja, vocês não são condenados. Aquele que se torna filho de Jacó, que se torna filho de Deus, que acredita no Senhor, é isso aí que ele está dizendo. Aqueles que aceitar o meu conselho, aquele que aceitar o evangelho, viver o evangelho, não será consumido, não será condenado. Porque eu não mudo. Então o evangelho ele nunca vai mudar. Quem muda é o homem, né? Ou seja, se há alguma mudança é no homem. O homem é que precisa mudar para melhor, pela orientação do evangelho. Então não é, o evangelho nunca vai mudar, mas o pessoal estão querendo mudar. Assim como já existia na época de Paulo ali, na época de Jesus não perseguiram ele, que diz que ele veio com conversa fiada e mataram ele. E todos os profetas, antes dele e depois também, né, os apóstolos. E Paulo ele escreve ali aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dizendo: eu estou admirado de vocês querer mudar tão depressa daquele que vos chamou a Cristo para outro evangelho, que não é o evangelho. Já no versículo 2 ele diz que não é o evangelho, mas alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo. Então ele disse: poxa, eu fui aí, preguei para vocês o evangelho genuíno, vocês vieram para Cristo, e agora estão querendo outro evangelho que não é o evangelho, mas alguns que estão querendo tirar vocês do evangelho. É isso aí. Então muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, que se levantaram nos dias de hoje, às vezes tem uns aí que está dizendo até que a Bíblia está ultrapassada e que vai mudar. Mas outros são mais cara de pau, mais sutil, com mais malicioso, porque o diabo ele usa de malícia, né? E ele já usa diferente, né? Umas tradução aí, irmão, que ele humaniza, materializa no sentido de torna natural, material, terreno, carnal a Bíblia. E a Bíblia não é da terra. Ou seja, não é palavras de homem. A gente tem que compreender. Se você não aceitar isso aqui, pode esquecer de Deus, você nunca vai se aproximar dele. O autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Você precisa crer nisso. Se você não crer nisso, já está fora. Então é isso que é o pontapé inicial. O apóstolo Pedro ele fala isso na sua carta, dizendo: sabendo primeiramente isto. Então, primeiro é isso aí. Que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Mas os homens santos de Deus escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Está lá escrito. Então, se você não acredita nisso, esqueça. E aí as pessoas ficam humanizando, trazendo para a coisa humana. Se você ouve uma palavra dessa aqui que eu estou pregando e entende que isso aqui é humano, é eu mesmo que estou falando, a Bíblia aqui é de homem, serviu de coisa nenhuma. Você precisa entender que é Deus que quer salvar você. Então você toma como palavra de Deus, que é bomba no mundo espiritual, é dinamite. É poder que penetra até a divisão da alma e do espírito. Vai lá. Nada vai lá. Você pode ler o livro do mundo inteiro, só vai servir para o teu
intelecto natural, físico, terreno, carnal. Só vai servir para isso aí. Para Deus não vai servir nada. A não ser que mesmo só para ajudar em alguma coisa, se você conhece a outra parte. Se não conhecer nada de Deus, da Bíblia, não serve de nadinha. Somente para você viver na terra mesmo. Agora a Bíblia, ela vai lá no teu espírito, ela é viva e é eficaz. Eu preciso entender isso e você também. Então, vamos ler aqui mais um pouco, irmão. Não tem muito tempo aqui. Mas vamos aqui para o versículo 3. Vamos sair aqui, mais ler do que falar agora. Eu quero chegar até no 13 aqui, né, para completar aqui essa leitura desse templo aqui, onde Jesus falou para eles, né? Versículo 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Versículo 4. E disse: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Qual é o sinal? Essas coisas vão acontecer quando? Aí ele diz aqui no versículo 5. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Olha que essa palavra, Paulo sempre fala nas cartas dele. Ninguém vos engane. E outra hora, Paulo diz assim, não vos enganeis. Ou seja, aí já é eu enganando eu mesmo. Então entenda aqui, cuidai para que ninguém vos engane. Porque vem a malícia, né? As astutas ciladas do inimigo. Com palavras, com atitudes, querendo imitar e mudar o evangelho. E se você pegar essa mudança, você fica fora de tudo. É isso aí. Então tem que estar sempre firme no evangelho genuíno. Então, versículo 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nesses últimos dias tem aparecido muito. E assim, não é dizendo que é o Cristo, mas é a mesma coisa. Pregando Cristo. Olha, Cristo é isso aqui, sem ser. O problema é esse aqui. O evangelho é isso, você se salva assim. Há quem pregue aí que a graça de Deus te abraçou para sempre e acabou. Se você pode fazer o que quiser. Não é assim. Paulo não, ali o escritor aos Hebreus diz que nós temos que crer, nos esforçar para chegar no trono da graça. Quando Jesus diz aqui, já no final aqui ele vai dizer que é aquele que vencer até o fim. Ou seja, você passar pela porta estreita, andar no caminho apertado. Jesus diz, eu sou o caminho, ele não disse que é só uma entrada. Não, você tem que entrar, passar pela porta e continuar do lado de lá da porta. Sabe aquela coisa, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Depois Jesus diz, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então você precisa ver o que é isso, se interessar. Rapaz, eu preciso ser um crente no Evangelho, eu preciso aceitar Jesus como Salvador, confessar o nome do Senhor. Aí você já viu. Então você entra, o que é isso? É confessar mesmo. Confessou, entrou. E não sair mais de lá, confessar todos os dias.
Se arrepender, se arrepender, se arrepender, todos os dias melhorando. Ou seja, eu aprendi a andar, depois eu volto a engatinhar. Como é isso aí? Não, eu estava engatinhando, comecei a andar, depois comecei a correr. Não, que é isso, irmão? Tem que sempre melhorar. Então veja aqui, que ele está dizendo no versículo 6, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 7, e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Olha que guerra já vem aí, ó. Rumores de guerra, há muito tempo. E aí não era o fim ainda, né? Mas agora está chegando no fim. Agora você já vê isso aí. Versículo 8, porque se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio de dores. O que é princípio de dores, irmão? Que dá de entender aí? É para levar à morte, né? Ou, vamos dizer assim, aqui já dá de entender de outra forma, como Jesus, Paulo sempre usa, né? O termo de grávida, até Jesus também usou, né? Então, é as contrações ali para que a igreja venha nascer. Nascer no sentido de receber a sua vitória, de ser ressuscitada, de ser arrebatada. O encontro da noiva com o noivo. Então, o nascimento, a terra venha parir, vamos dizer assim, venha dar à luz, né? A igreja. É isso aí. Então, o princípio de dores, é isso aí. E também, olhando por esse outro lado, é o princípio do fim de tudo, né? Então, veja aqui, versículo 9. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados até ou seja, diante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então veja, vocês vão passar por momentos difíceis, né? Entregarão aos concílios, às sinagogas, né? Ou seja, que está falando de crente contra crente. Aqueles que se diz ser não é que persegue quem é, né? Porque na verdade o crente mesmo, o pregador genuíno que prega o evangelho verdadeiro, ele não persegue ninguém. Ele procura ajudar. No sentido, no ajudar não é você concordar com os erros das pessoas, com as heresias pregadas pelos outros. Não, assim você está matando eles. Então essas pessoas matam dessa forma, pregando um evangelho que não é o evangelho. Prometendo aquilo que Deus nunca prometeu. Dizendo que o evangelho nunca disse. Então isso é a maneira mais fácil do diabo matar as pessoas. Dizendo que vai para o céu e está indo para o inferno. Então, esses falsos profetas que perseguem os homens que pregam a palavra genuína, que é o caso de Jesus, dos profetas, dos apóstolos. Por que mataram eles? Quem matou foi os crentes, que dizia ser crente. Porque estava atrapalhando eles, dizendo mentira e os profetas desmentindo eles.
dizendo que não era aquilo lá. Mas o profeta nunca enganou ninguém, nunca perseguiu ninguém. Rapaz, sim, acredita, rapaz, isso aqui é para tu te salvar também, mas não quer. Então entenda, quem vai sofrer é aqueles que amam o nome do Senhor, como ele já disse aqui. Então, entregarão aos concílios, às sinagogas. Ou seja, vão entregar vocês nas convenções. Vão perseguir vocês, aqueles que pregam o evangelho, que não é o evangelho, e vão perseguir os verdadeiros, né? Então, aí já fala daqui, né? E sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis. Aí já é o outro lado aí, que já está acontecendo no Brasil, que a gente tem que já se preparando, né? Porque a perseguição está aí já. Que aqui, o que é? Você não pode pregar o evangelho genuíno, porque já é homofóbico, é não sei o que lá. Mas não é, você está querendo salvar as pessoas. Então, a gente não está se incomodando com a vida de ninguém. Nós estamos pregando o que a Bíblia diz, o que Deus deixou escrito, o Senhor Jesus, para nós dizer e de ensinar às nações todas as palavras que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, é isso aí. Nós estamos fazendo isso, nós não estamos perseguindo ninguém. Não, obrigando alguém a querer se chegar para isso aqui, fazer isso aqui. Se cumprir na vida dele. Tu é obrigado. Não, ninguém está só dizendo que para ir para o céu é assim. Agora a pessoa vem se incomodar com o que eu estou ensinando, sem estar prejudicando ninguém, que é o caso de Jesus, quando vieram com pau, né, com pedra e pau na mão para bater nele, aprender ele disse, rapaz, eu sempre tive nas esquinas ensinando a verdade para vocês, e agora vocês vêm com pau e pedra na mão para me prender como prende um salteador. Então é assim que está acontecendo também, que não seja você, né? Um perseguidor do evangelho, mas que seja, pelo menos na tua. Não entende, mas não, ficar quieto, não entendo desse negócio aí, o mundo espiritual aí. Quem sabe eu não estou entendendo, quem sabe até o diabo me usa sem eu nem saber quem é que está me usando. Então é melhor ficar quieto. Agora, porque ai daquele, Jesus disse, que faz um desses pequeninos tropeçar, né? Ou levar errado, é isso aí. Tropeçar exatamente fazer errar. A pessoa está andando no certo, tirar do certo e colocar no errado. Então veja aqui, no versículo 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Ou seja, o importante é isso aí. É você pregar. Nós estamos aqui pregando, não olhando para lado algum, fazendo o que Jesus mandou fazer. O importante é isso aí. Aí depois, as outras coisas, né? Deixa com Jesus, né? Mas é fazer a nossa parte. Aí ele diz no versículo 11, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O que é isso aí? Não fico preocupado se alguém levar você para entrevistar no sentido de perseguir,
E como fizeram com Jesus, levaram para julgamento, para um depoimento, para depor. Então não estejais preocupados com o que vão dizer, não. Porque o que vocês vão falar não é de vocês mesmos, é do Espírito Santo. Então, Paulo, ele diz uma palavra aos Coríntios, dizendo que perseguidos, mas não desamparados. É isso aí. Então, a gente tem que estar firme. Vamos ter que nos manter firmes até o final. Então, não se preocupe não com o que vai dizer, que nessa hora o Espírito Santo vai revelar o que deve ser falado, né? E Deus aprovando, não tem nada errado, né? Então, versículo 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. É essa coisa aí que está acontecendo que... Aí quando a gente vai ver, parece que é pelo lado ruim. O cara vem com uma faca para enfiar no pai. Acontece mesmo também, mas não é por aí não. O que mata mais é a malícia, é a astúcia. O que vem aí as leis, o filho, o pai pode fazer sexo com a filha, com a neta, o irmão com a irmã. Aí tá aí. Então o incentivo, né? Os incentivos das leis, da liberação do diabo, a maneira maliciosa do diabo. Rapaz, o que tem? É irmão com mulher, ou seja, irmão com irmão, pai com filha, avô com neta, mulher com mulher, homem com homem. Não tem nada não, isso é tudo, né? Então vai banalizando o negócio por aí, não tem como se salvar. Aí fica difícil, porque o Espírito Santo não vai concordar com isso. Ele nunca vai habitar em ti, ele nunca vai revelar para você nada do céu. A não ser só uns exemplos, para servir de testemunho. Mas fica difícil se manter a prática, tá entendendo? Não é uma questão de você não ter chance de se salvar. Tem, enquanto tem vida, tem esperança. Agora, se você não mudar de vida, não resolver parar com isso, não salva não. É isso aí, a questão é essa. E a questão, eu também, não tem nada a ver com a sua vida. Não, estou dizendo que a Bíblia diz e acabou, está dito. Quer dizer, é você que tem que tomar a decisão. Não quero salvação, pronto, continua fazendo. Agora, que vem matando mais a humanidade espiritualmente, é exatamente isso aqui. Essa malícia aí. Não é nem o pai se levanta contra o filho de verdade, mas as leis se levantou contra a família. E aí o pecado entrou. O pecado que jamais a pessoa se salva, né? Com aquela prática ali, daquela maneira. É isso aí. Então, isso aí é a pior coisa que tem. Leva à morte, né? O filho leva o pai à morte, o pai leva o filho à morte. E assim vai. Então, versículo 13, só para finalizar aqui, que acabou nosso tempo já. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Pronto. É isso aqui. E todos sereis aborrecidos por amor do meu nome. Então quem quer zelar o Evangelho, pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro, ele é perseguido, ele se torna um inimigo, né? Mas na verdade nós estamos sendo amigos. Nós estamos querendo que você se salve, você venha parar e largar essa prática. Rapaz, verdadeiramente é Deus falando, eu preciso mudar de ideia. E mudar a tua vida. Não quer mais isso e acabou.
Aí, se você não quiser mudar, mas o Ramalho está falando isso aí, mas é de Deus, eu vou ficar quieto. Ele está falando, é a palavra de Deus, não está falando nada comigo, tem nada a ver com a minha vida, com a vida dele, deixa ele para lá. É isso aí. Então eu acho que cada um na sua, né? Eu não quero mudar, não mudo. Mas quando eu entendo que sem mudança não há salvação, se eu não perseverar até o fim, eu não me salvo aqui praticando o Evangelho. Então eu venho para o Evangelho. É isso que você precisa decidir na sua vida e eu me manter na posição que estou. É isso aí, que Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus por estarmos aqui mais uma vez falando do teu amor, da tua palavra. Essa palavra que verdadeiramente salva. De todas as maneiras, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Pai, o Senhor é bom e por isso nós pregamos a tua palavra. Nós falamos que o Senhor não muda e isso é verdade. Quando o salmista diz que o Senhor verdadeiramente é bom e eterna é a tua misericórdia e a tua verdade se estende de geração a geração. Pai, o Senhor venha abençoar grandemente todos esses que estão nos assistindo nesse momento. Meu Deus, pessoa que está passando por um momento difícil, preso no pecado. Meu Deus, que o Senhor venha soltar, quebrar essas algemas, essas correntes que têm prendido a vida dessa pessoa, nessa concupiscência, nesse desejo desenfreado, que ele não consegue se libertar, mas que neste dia, nesta noite, nesse momento, essa pessoa receba a tua libertação. Pai, o poder e a graça, a misericórdia alcance essa pessoa de tal maneira que a partir de hoje ela seja liberta. Quebra as algemas, quebra todo o mal, desfaz todo esse mal, expulsa esse demônio no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, o nome de Jesus, eu repreendo esse mal na vida dessa pessoa. Sai, pega tudo que é teu, larga a vida dessa pessoa e não volta nunca mais na vida dela. É no nome de Jesus que nós pedimos e por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.